Senhoras e senhores e outros, o sucesso na indústria musical, especialmente dentro de campos como o pop, inevitavelmente irá te tornar em uma figura pública. E com a fama virão pessoas fascinadas com qualquer coisa que você faz, e virão pessoas que odeiam e repudiam o próprio princípio da sua existência. Luísa Sonza deve entender bem dessa situação. Pra quem não sabe, a senhorita Sonza é facilmente uma das personalidades mais influentes e relevantes da música popular brasileira contemporânea, e provavelmente um dos frutos mais notáveis do impacto da internet na indústria como um todo. E eu falo isso porque, apesar de possuir uma experiência profissional que se estende desde sua infância, a Luísa começou a realmente ganhar atenção graças aos seus covers / músicas respostas de lançamentos populares pela metade da década passada, dessa forma começando a cultivar sua própria comunidade. Com o tempo, seu relacionamento com o Whindersson Nunes iria expandir ainda mais sua presença online, o que permitiu seu grande salto oficial para o pop dançante no decorrer de 2018. E desde então, Luísa vem se dedicando em seus projetos, balançando entre hits super comerciais e momentos mais emocionais e vocalmente desafiadores. No entanto, eu acredito que toda a ascensão dela pela internet acabou concedendo uma maldição bem específica à sua figura artística. Tem uma chance considerável de que muitos de vocês tenham conhecido a Luísa não através dos covers e primeiros hits, mas sim através das diversas tretas e polêmicas envolvendo seus relacionamentos e sua vida pessoal em geral. Eu não vou ficar recontando essas histórias porque a vida pessoal dos artistas não é o foco do canal, mas o ponto que eu quero chegar é que há muito tempo parece que a discussão ao redor do trabalho da Luísa era mais sobre ela como pessoa do que sobre a própria música, e isso sem dúvida deve causar um estrago feio em sua saúde mental. Não me entenda mal, houveram várias ocasiões sérias que realmente era necessário cobrar uma atitude e retratação, mas também não faltam exemplos de coisas simplesmente absurdas que associaram a ela. Logo, com todos esses erros e acertos e constantes briguinhas entre as fanbases de divas pop, questionando se ela é artista ou não, Luísa está de volta com o que é provavelmente o seu projeto mais ambicioso e íntimo até o momento, na tentativa de encerrar todos esses ataques e marcar mais um gol para o pop brasileiro de 2023. Então, como de costume, like e se inscreve no canal apenas se você quiser, é claro, e dessa vez eu vou começar respondendo uma dúvida. Luísa Sonza, aos meus olhos, sim, você é uma artista. Você sempre foi. Pra mim, isso nunca esteve em discussão. O que está em discussão, no entanto, é se você faz arte boa ou arte ruim. E é isso que eu quero conferir. E assim, pessoal, tem muitas coisas pra explicar antes de entrar no escândalo íntimo propriamente dito. Como eu acabei de falar, esse é o LP mais ambicioso da Luísa e, no geral, um dos mais ambiciosos entre o cenário brasileiro desse ano. Ela deixou bem claro que seria um álbum conceitual, logo direcionado pra focar em seu conteúdo, temas e ideias, que obviamente precisam de estudo em Cássia Eller e Cazuza, porque senão nós, réis mortais, não entenderíamos a mente da senhorita Sonza. E além disso, também seria um álbum visual dividido em blocos que totalizam entre 24 e 28 faixas em sua forma final. E eu já sei o que alguns de vocês podem estar pensando. Ah, senhoria, você não devia esperar até toda a curta-metragem estar disponível? Ou então, ah, senhoria, você não devia esperar até a versão deluxe para realmente poder formar uma opinião sobre todo o conceito? E a resposta é sim, eu poderia fazer esses dois, mas não vou fazer isso não. Se todo o aspecto visual e as tracks bloqueadas fossem tão fundamentais assim para entender o escândalo, a Luísa e sua equipe já deveriam ter liberado tudo isso em conjunto com o próprio álbum. Como não é o caso, presumo então que sejam só complementos e conteúdo extra, que não devem afetar a narrativa principal. Logo, no momento não é do meu interesse. Afinal, o artista musical que sabe o que tá fazendo não precisa de filme para transmitir suas ideias. O artista musical fará isso na própria música. No entanto, todo o lance de conceito e temas não é exatamente o forte de boa parte do projeto. Então, seguindo certinho a ordem, temos a própria Escândalo Íntimo, uma rápida intro instrumental do primeiro bloco que consiste principalmente em um sample de trompete de um moço chamado Areton Salvanini, especificamente de uma das faixas da soundtrack de A Virgem de Saint-Tropez, escolha bem específica, mas beleza, né? Depois de uma transição direta, começa a Carnificina, que é uma faixa bem simples com letras sensuais, mas agressivas, acompanhada de uma produção legalzinha de pop rock com um ritmo dançante e animado, em alguns momentos até meio derivado de funk. A Dona Aranha aumenta o teor sexual nas letras e é exatamente o que as pessoas esperavam que fosse. Sim, uma track sobre sexo, meio em português, meio em inglês, que encerra com uma paródia ou interpolação da canção infantil da Dona Aranha. Primeiro que essa ideia passa longe de ser original, porque infelizmente Gale e Leah Kate seguem exercendo suas influências, e eu gostaria muito que essa tendência de sexualizar a música infantil acabasse de uma vez. Segundo que esse aqui, ao contrário da faixa anterior, não tem nenhuma produção interessante ou diferente para pelo menos tentar se defender, e a justificativa de tudo ser um pesadelo, pra mim não cola, é uma ideia muito básica e rasa. E terceiro, os twitteiros fizeram um trabalho 1000 vezes melhor em escrever letras mais divertidas pra essa música. Impressionante como uma ou outra pessoa desocupada consegue coisas pelo menos mais engraçadas que 8 compositores profissionais juntos. Mas mudando de tom, Luísa Manequim é disparado uma das coisas mais divertidas e energéticas que a Luísa já fez. Seu título é fortemente baseado na música com o mesmo nome do Abílio Manuel, que inclusive aparece frequentemente no decorrer da track como sample na intro e no pós-refrão, e é só um hino de poder e fama super cativante
cativante, com um refrão que flui muito bem com a voz dela, e uma batida acelerada e potencializada com mais guitarras, e viu só, é totalmente possível fazer músicas simples de pop que ainda soam fodas. E agora o interlúdio Todas as Histórias separa o próximo bloco, e como o próprio nome indica, conta uma rápida historinha da Luísa em um estado carente, chamando o boy pra ficar com ela. Romance em cena é ok, decente. A produção chefiada pelo Lucas Vaz e o Yuri Rio Branco é o ponto que mais me prende a atenção, nessa batida moderna de rap contrastada com os trompetes em uma vibe mais retrô. Mas sinceramente eu não achei que o collab Luísa e Marina Sena deu tanta química quanto eu esperava, não dizendo que uma ou outra tá ruim, pelo amor de Deus, mas sei lá, eu não senti que os estilos delas se complementam tão bem assim. Campo de Morango é o primeiro e polêmico single do álbum, e mesmo ouvindo ele dentro do contexto do projeto, sem o documentário e sem os videoclipes, ainda é uma música merda. A batida ficou horrorosa, a performance de Rap God da Luísa, que mete um verso super atropelado nas palavras, também soa bem bobinho e desajeitado, e eu vi defensores dela falando que na verdade é uma música sobre abuso e como isso ferrou com a cabeça dela, e se for verdade, na minha opinião, Campo de Morango fica pior ainda, porque eu não vejo qual exatamente é o sentido em trazer um tema sério, mas estourar uma batida pra ficar rebolando com letra super sexualizada. Se você quer falar sobre um tema sério, então faça uma música séria com produção e letras sérias, e não abra brechas para interpretações opostas, senão toda a mensagem não vai servir pra nada e pior ainda vira motivo de chacota, como foi o caso com esse single, beleza? Enfim, Surreal tem uma das melhores performances vocais da Luísa, e é uma pena que infelizmente Baco e as outras 300 pessoas envolvidas na produção e composição não conseguiram acompanhar ela. Sonoramente, na maioria do tempo vai ser uma batida e uns acordes de guitarra e só, bem chatinha nessa frente, mas de novo é carregado pela voz da Luísa, e as letras até que são interessantes também, descrevendo os dois pontos de vista em um relacionamento conturbado. Iguaria é sem dúvida uma das mais chatas e sem nada de interessante acontecendo dentro do LP inteiro. Posso estar sendo equivocado, mas não vejo qual é o ponto ou propósito dessa faixa. Chico é a famigerada música nomeada em homenagem ao grande Chico Moedas, o atual companheiro romântico da Luísa. Apesar de muitas pessoas terem feito piadas e traçado paralelos com, por exemplo, o lance das tatuagens da Bela Campos e o MC Cabelinho, eu firmo o pé e digo que esse é um momento bem bonitinho do LP. É uma balada acústica e elegante, levemente influenciada por bossa nova, e mesmo não tendo muito conteúdo lírico, eu gostei das letras, e achei que trechos como "Se tu me quiseres, debato política, tomo teu partido" ficaram engraçados, mas de uma forma charmosa e não vergonha alheia. Onde é que deu errado é basicamente um pop meio bolero modernizado, é levemente fatigante, mas tem letras um pouco mais interessantes, refletindo sobre a dor do fim de um relacionamento. E sobre Penhasco 2, por mais que o título dê muito a entender que seria uma sequência da primeira Penhasco, do Doce 22, na verdade não é o caso, o único ponto que possuem em comum é a sonoridade, e honrando esse título é mais um momento de destaque pro vocal da Luísa, e claro, o feat da Demi Lovato chamou muito a atenção da comunidade pop, mas na minha opinião é um trecho tão curtinho que nem tem muito pra comentar, salvo aquele trecho do Saudade Não Tem Tradução, que eu achei bem cafona, especialmente por ser logo a Demi que escolheram pra cantar essa parte. Outra vez é o momento synth pop do álbum, e a própria Luísa disse que essa é uma das mais dolorosas dentro do projeto inteiro, o que é uma pena, porque minha nossa senhora, essa é uma das mais sonolentas e cansativas do LP, na minha opinião. As letras são bem limitadas, os sintetizadores não vão pra lugar nenhum, e é isso mesmo, nada mais de interessante acontecendo. E o interlúdio, Dom Errado, acredito que encerra mais um bloco, e consiste principalmente no sample da música Não Me Deixe Só, da Vanessa da Mata. Principalmente Me Sinto Arrasada foi o segundo single e um verdadeiro ponto de ruptura entre as expectativas do álbum, e agora com o contexto do projeto, eu afirmo que essa é tematicamente uma das poucas que legitimamente parece estar seguindo uma linha de raciocínio entre os versos. Ela é dividida entre o começo trap e rap, meio orquestral e conclusão de piano, e as letras se desenvolvem a partir da Luísa superando os ataques pessoais que sofreu durante toda a sua carreira, e concluindo com uma atitude forçada de ter que manter a cabeça erguida, mesmo às custas de sua saúde mental. Eu adoraria que as outras faixas conseguissem manter o mesmo nível de foco e coesão na escrita, para realmente casar os temas e conceitos, mas infelizmente não foi o caso. Ana Maria não soa desagradável, e a atmosfera dançante com influências de disco até que combinam bem com a dupla Luísa e Duda Beat, que inclusive se complementam bem aqui, mas assim, talvez tirando aquela parte no meio sobre o medo do escuro, todo o conceito da música anterior já foi pro espaço. Sobre Lança Menina, eu sei que algumas pessoas podem ficar bem putas comigo, mas não ironicamente essa é uma das minhas favoritas do álbum. O estilo de pop rock foi provavelmente o que mais casou bem com a Luísa no LP, e eu gosto da energia dessa track, e as referências a Rita Lee no refrão e no sample final, sim, vai irritar muitos dos puritanos da música brasileira por aí, mas eu achei um gesto legal, simples e efetivo. E finalmente, Não Sou Demais é uma conclusão decente, que pelo menos encerra o tema da autoestima da Luísa, que vai seguir sendo ela mesma. Mas enfim, senhoras, senhores e outros, por mais que eu legitimamente aprecie a variedade na produção, a ambição e a tentativa dela de reduzir os temas super sexualizados em prol
prol de momentos mais sentimentais e reais, ainda assim é um LP que sofre muito com inconsistência e falta de direção. Sim, ele é muito melhor que Doce 22 e notavelmente superior a outros lançamentos recentes do pop nacional também, mas definitivamente não chega no nível de complexidade e profundidade de ideias que a Luísa tão desesperadamente jurou que tinha. Forçando bastante o contexto de relacionamentos abusivos dela, você até consegue encontrar umas pontas soltas para interpretar, e na verdade a Luísa até consegue montar umas linhas de raciocínio interessantes em alguns trechos do projeto, mas tudo isso sempre vai ser rompido por algo super bobinho como Dona Aranha ou Campo de Morango. Pra mim, esse álbum tem uma estratégia óbvia de, ok, vamos atirar um monte de letras e esperar que os meus fãs criem seus próprios conceitos e assim defendam a minha falta de direção. Tipo, a Luísa sabe escrever de forma mais inteligente e séria, e se você quer trazer temas mais pessoais e sérios, então mantenha o foco e coloque isso na música. Não vale a pena deixar as coisas tão vagas e genéricas. E se ela simplesmente não quisesse mais fazer algo pesado assim, também pode dar certo. Afinal, boa parte das minhas músicas favoritas aqui são só as que eu achei divertidinhas. Mas de novo, foco e coesão. Se a escrita e as ideias ainda não são o seu forte, não saia por aí falando que o seu material é super complexo e enigmático. Você pode até enganar os fãs ultra emocionados, mas qualquer um com o mínimo de tempo acompanhando música vai perceber o quão raso, infelizmente, o resultado final acabou. Mas fechando esse negócio, o Escândalo Íntimo é muito melhor se visto só como um álbum meio pop experimental com algumas músicas divertidas por aí, porque como álbum conceitual, na minha opinião, ele se enrola todo. Não considero ele um projeto essencial e as minhas músicas favoritas aqui foram Luísa Manequim, Carnificina, Lança Menina, Chico, Principalmente Me Sinto Arrasada e Penhasco 2. Se eu tivesse que mudar o álbum, eu cortaria Campo de Morango, A Dona Aranha, Iguaria e Outra Vez. Se puderem, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E claro, por último, mas não menos importante, se eu tivesse que dar uma nota para Escândalo Íntimo, de 0 a 10 eu dou um 6 redondo, beleza? Tem algumas das melhores músicas dela, tem algumas das piores também, e isso vai se equilibrando na média. Então é isso mesmo, lembrem-se que tudo aqui é só minha opinião. Até a próxima e falou!